foi dia 8 de março, especialmente, Dia das Mulheres. E a chamada para essa live para falar sobre o empoderamento feminino. A pergunta que eu fiz foi se as pessoas sabem o que realmente é empoderamento. Alguns termos estão sendo muito bem usados, né, frequentemente usados, mas o que é o empoderamento? Então, primeiramente, queria dar os parabéns a todas as mulheres, a todas as guerreiras, mães, profissionais. Sejam bem-vindas. Vocês estão chegando aqui, Débora, quem mais for entrando. Esse é um jeito de levar algum conhecimento aí a gente ir ampliando um pouco. Então, parabéns, mulheres, todas nós. E enquanto eu estava aqui me organizando, né, meu marido eventualmente participa das lives, ele gosta também de aprender junto comigo aqui. Ele disse, hoje eu não vou entrar, porque é um assunto de mulheres. Então, acho que é isso mesmo. É um momento para a gente poder estar junto, olhando um pouco para isso. O empoderamento feminino, muito se fala, né? Mas tem uma certa confusão quando usa-se o termo empoderar-se, né? É muito interessante que eu vejo muitas vezes uma questão do feminismo como se a gente tivesse que estar brigando o tempo todo com o masculino, não é isso? Não é. Vamos lembrar que a mulher, por muito tempo, e ainda é recente, o nosso lugar na sociedade. Só que tudo isso tem um conceito muito histórico. Algumas literaturas sugerem que grandes filósofos da Grécia, isso surgiu lá nos tempos remotos, eles dividiram assim, o mundo entre o racional e o emocional. E as mulheres, nós mulheres, com a sensibilidade, com a emotividade, ficou dentro de um contexto de que somos movidas pela sensibilidade, então queda do matriarcado e entra o patriarcado para conduzir a humanidade, como se o homem pudesse ter essa condução e nós, mulheres, por sermos muito sensíveis, não pudéssemos levar essa condução. Então essa é a origem, gente, do patriarcado, da queda do matriarcado, ó, lá atrás, na Grécia. E por muitos séculos, toda a discriminação, né? Fala-se muito do movimento que surgiu para considerar o 8 de março, então, o Dia da Mulher, que foi lá em Nova York com um incêndio, onde mais de 120 mulheres morreram, estavam reivindicando jornada de trabalho, que era de 16 horas, salário, e na reivindicação teve esse incêndio e essas guerreiras morreram. Mas ainda é recente, porque anterior a isso já existiam os movimentos feministas para destacar a mulher. Então essa luta é muito antiga. Na verdade, essa luta vem desde a Grécia, da mulher vir conquistando o direito de sentar à mesa, do direito de fazer parte da família, porque até então era só vista como a procriadora, mãe que cria, aquela que alimenta. Então, esse conceito é antigo e ele veio na luta com muitas mulheres, veio sendo transformado, ainda é recente, só em 32 que no Brasil recebemos os direitos de voto, quer dizer, da mulher participativa. Então, se a gente for olhar nesse contexto histórico, em que lugar ficamos? Ficamos nesse lugar sempre a razão, o homem é o cérebro e a mulher é a emoção. Então,
cabe ao homem a administração, cabe ao homem a direção. E a mulher foi naquele lugar em que os casamentos eram arrumados, porque era importante procriar para povoar esse mundo. Então, ainda é um movimento que vem acontecendo de reconhecimento. Infelizmente, tem muitas culturas que ainda estabelecem esse lugar em que a mulher vem em segundo plano, em que a mulher não tem muitos direitos, em que cabe à mulher fecundar, procriar, servir, alimentar. Então, quando vem hoje, que a gente vem falando do empoderamento feminino, eu acho que é fundamental a gente também olhar para toda essa história. Eu estava lendo um texto bem interessante, inclusive, falando sobre a caça às bruxas, né, lá do século XV, né, época da Inquisição. E as bruxas nada mais eram do que as mulheres que tinham vastos conhecimentos das ervas, de medicina, as parteiras. Só que elas eram discriminadas, porque as mulheres não podiam ter essa função. Então, por toda uma crença, um olhar muito político, religioso, elas foram tidas como endemoniadas. Aquelas mulheres que elas se reuniam, obviamente, às escondidas, então elas precisavam fazer isso nas florestas, e ali elas trocavam receitas de chá de alho, de chá de boldo, né, porque isso corta a febre, aquilo vai cortar a inflamação, vai cortar a infecção. Eram essas as trocas. Naquele tempo, segundo esse texto, as mulheres, na verdade, tinham muito mais conhecimento do que muitos médicos. Então, as mulheres estavam sempre unidas, estavam sempre juntas, uma por todas, né? Elas se uniam muito para isso. E dentro de toda a política da época, elas foram caçadas, porque eram tidas como pagãs, como bruxas. Então, foram nomeadas bruxas, né? E aí, a partir de todo esse movimento, eu achei bem interessante isso, porque ficou ali que a mulher ela é santa se ela serve todas as regras e ela é bruxa se ela fizer o diferente. Então, como a mulher, por todos esses contextos, teve muito pouco espaço e teve que lutar muito para dizer: eu também posso me sentar na mesma mesa, eu também posso fazer parte do banquete. Ei, deixa eu provar que eu também tenho força, eu sou emocional, mas eu também tenho a minha competência. Então, toda a luta vem em torno disso. Todo o feminismo veio se colocando nesse lugar. Agora, hoje, atualmente, a gente precisa tomar um certo cuidado com uma tradução, porque chega até nós como vamos lá, mulheres, né? E a gente vem num tom de briga, porque as que vieram antes de nós brigaram muito para a gente ter hoje esse espaço. Então, gente, primeira coisa, não diz respeito a brigar. O homem é o homem, tem as suas competências, também tem uma importância dentro da sociedade familiar, do núcleo familiar. E nós, mulheres, também temos a nossa competência. Então, o empoderamento é tomar posse desse lugar, da nossa existência. É bem interessante que todo Dia das Mulheres eu escuto um comentário assim, de algum homem, né? Por que não tem o Dia do Homem? Tem o Dia da Mulher, não tem o Dia do Homem. Aí o outro responde, porque o Dia do Homem é todo dia. Meninos, conceito machista. Nós todos, homens e mulheres, estamos aqui juntos. Só que esse dia é lembrado por conta de toda essa história, de todo esse processo. As mulheres lá que firmou, então, a ONU, só em 75, Dia da Mulher, em 8 de março, é um marco para lembrar dessa história também que vem atrás de nós, que vem desde os tempos da Grécia. E que hoje nós estamos aqui ocupando o nosso lugar. Faz tempo que a mulher foi à luta, foi ao trabalho, foi ao curso, foi à faculdade, foi votar. Então está legitimizado o nosso lugar neste mundo, né? Então a gente não tem mais que brigar. Por quê?
O empoderamento feminino, ele vai se dar agora aqui dentro do eu, me ocupo desse lugar. Sabe por quê? Porque com toda essa luta, com toda essa briga, com toda a discriminação, como nós mulheres precisávamos ocupar o lugar de procriadoras, de mães, de esposas dentro desse modelo, também foi desencadeando nas mulheres a competição. Já ouviram falar? Isso é muito comum e é verdade. Quando mulheres começam a trabalhar juntas, em poucos meses elas começam a menstruar juntas. A mulherada sabe disso. E por que isso acontece? Porque elas estão ovulando juntas. E por que isso acontece? Porque é uma competição biológica, né? De tô capacitada para procriar e levar a humanidade à frente. Isso é tão instintivo, isso é tão nosso, é tão animal para manter a espécie, para a sobrevivência. Isso é muito interessante e que está no nosso inconsciente total. Então, as mulheres começaram a disputar. Gente, quem é que não olha o brinco da outra? Quem é que não olha o cabelo, se tá bom? Aí eu faço a live, também fico olhando o meu, porque a Marta tá lá longe e vai me ver, como é que minha amiga vai achar de mim? Isso é nosso, né? Então, é até muito interessante que tem uma questão que diz assim, homem é mais fiel ao homem do que a mulher, principalmente quando se trata de namorados, de relacionamento. Isso aí, Maris, várias TPM juntas, que é um perigo. Mas olha que interessante, né, essa questão que eu estou dizendo, que é muito comum. E a gente sabe disso. Homem é fiel ao homem e mulher, amizade com mulher é mais difícil. Essa fidelidade. Sabe por quê? Porque lá no patriarcado eles se uniram para desenvolver o mundo. E nós, aqui, eu vou lendo, gente, desculpa que eu vou interrompendo, porque eu gosto das falas de vocês. Eu não tô vendo o teu, né, Marta? Pois é. Então os homens se fortaleceram. Eles deram os braços e vamos construir o mundo. Vamos lá, e vamos pegar uma mulher aqui, vamos casar, vamos ter filho, vamos encher esse mundo de gente. Enquanto nós, mulheres, precisamos, proteger a nossa prole, a gente precisou defender o nosso terreno, defender o nosso macho, para poder então com ele procriar. Olha como é instintivo, né? Então até hoje tem essa concepção que o homem é mais fiel e que a mulher tem aquela língua, tem o olhar, está competindo. Pois é, só que nesse momento é importante a gente falar disso, a gente olhar para isso, para mudar esse conceito. Então, se a gente. Tem um comentário da Martinha, eles já sabiam, acredito, da nossa força, indubitavelmente. A primeira vez em que eu ouvi este reconhecimento de um homem, eu estava fazendo aquilo que sua mulher faz, né? Eu estava com um bebê que era meu filho, de 9 meses no colo, que eu levei para natação. Saindo da natação, aproveitei para fazer a feira, né? O bebê de 9 meses aqui no meu colo, a sacola de natação minha e dele, e as compras, as frutinhas para ele, né? Então, eu carregando aquele monte de coisa, fui atravessar uma avenida movimentada aqui de Guarulhos. Em frente tinha lá um corpo de bombeiro. Aí o bombeiro saiu, ele falou, posso te ajudar? Falei, moça, eu dou conta, porque a gente dá conta, não dá? Dá conta. Eu falei, eu sei, mas é em respeito às mulheres. Então eu sei, em você eu tô vendo a minha mãe. Eu sei que você dá conta de levar o teu bebê, de fazer a compra, de carregar a sacola, carregar o bebê, a outra sacola e vai dar tudo certo. Mas eu preciso. Foi um gesto muito bonito dele. Carregou lá um monte de coisa, entrei no carro, falei, muito obrigada. Falei, eu que agradeço a oportunidade. E dizem que a mulher é um sexo frágil, porque nós homens não temos útero,
nós não parimos, porque só uma mulher consegue trazer a vida. Isso é um mistério ao qual eu respeito muito. Gente, naquela hora eu me emocionei. Eu acho que foi a primeira vez em que eu senti esse empoderamento de uau, que a gente sempre diz, né? Quantas vezes não falei pro marido, você ainda vai nascer mulher, vai ter TPM, vai menstruar, vai ter cólica, tudo isso aí para vocês é fácil, né? Mas a gente reclama até. Mas olha, naquele momento eu respirei fundo e o meu coração disse, é isso aí, é verdade, que show que eu sou e que as mulheres também são, né? É, infelizmente, se a gente vive nessa competição, uma acaba atrapalhando a luta da outra, enfraquece todo o conceito. É verdade. Então, se a gente desperta para todo esse movimento histórico e também está no nosso inconsciente, o período matriarcal em que as mulheres se uniam e viviam em comunhão, uma dando força para a outra, então a gente vai despertar para uma irmandade, que é hoje que estão falando de sororidade. Soros, que vem do latim e significa irmãs, aliança, fraternal, coesão. Então é hora da mulher despertar e a gente poder seguir esse novo conceito que ainda nem existe direito em muitos dicionários da nossa língua portuguesa, mas vem sendo usado para despertar que é tempo dessa coesão. É o momento de reconhecermos em nós, a mulher, a força que nós temos nesse útero que cria, que procria, que tem o filho, que alimenta, que materna, que sabe que o bebê está chorando porque está com fome, ou está com dor, ou porque está sujo. E a gente tem mesmo essa sensibilidade, essa sabedoria que vem das nossas entranhas. E o marido, o homem, tem a razão. Agora, se eu for competir com o homem, porque eu quero ser forte, porque eu tenho que ter esse lugar, também não estou no equilíbrio nesse movimento de empoderamento. Eu estou só brigando. E se eu estou brigando, eu também não estou reconhecendo o meu lugar. Eu preciso aprender com ele e ele comigo. Então, o homem é a mente e a mulher é o coração. Então, se existe essa troca, nós dois crescemos, porque um vai precisar do outro. Eu preciso que o homem, nós precisamos que o homem nos dê muitas vezes aquela pontualidade, né? De, opa, parou com o choro, para com a sensibilidade. Mas eles também precisam aprender com a gente, a abrir o coração. Essa é uma troca. Então, mulherada, é hora da gente se unir. E se eu não estou vendo o cabelo da minha amiga, também não faz mal, porque eu continuo te amando do mesmo jeito. Né? E se a outra estiver ali com o lápis um pouquinho assim falhado, não vou comentar no ouvido para fazer a fofoca. Ela dizer, fulana, vem cá, deixa eu dar uma limpadinha aqui com você. Minha irmã fez isso comigo uma vez, a gente foi para uma festa e eu passei uns cremes e disseram que eu ia ficar linda, né? Porque não pode ter ruga, não pode ter nada, né? Esse bigode chinês, a gente não pode ter nada, porque a gente tem que seguir o modelo, não é? O modelo para cumprir essa competição. Tem que ser mais bonita, o vestido tem que ser o mais legal, o cabelo, o perfume, então, é o que valoriza, não é? Muitas vezes, e entramos no lugar assim, com essa força, só que, gente, isso não é empoderamento, isso continua sendo competição. Então aí eu fui para essa festa, passei o tal do creme, sabe aquele que estica um pouquinho? Diz que estica, né? Acho que não esticou nada. Ele só me deixou aqui branca, assim, horrorosa. E a gente chegou lá na festa e a minha irmã falou... "Ah!" Ela desceu do carro, ela estava atrás do meu carro. Ela falou, o que é que você passou na cara, sua louca? Vem cá. Deixa, ele chamou a outra. Gente, sororidade. Tinha um monte de mulher do meu lado me ajudando a remaquiar, a esconder, a passar, e eu não deixava porque eu chorava de rir. Isso é gostoso, isso é acolhedor, isso é cumplicidade. Então a gente precisa mais disso. E isso só pode acontecer se a gente tiver o verdadeiro empoderamento. E o verdadeiro empoderamento, assim, eu sou eu.
e estou bem comigo. E a gente vai reconhecendo isso quando a gente vai fortalecendo as nossas competências, não é? Então, uma é mais competente, ok, para música, para administrar, a outra para trabalhar fora, outra para trabalhar dentro, e não ninguém é mais ou menos, não é? Se a gente continua nessa competição, a gente vai estar sempre querendo estar igual. E a gente cria um modelo. Eu até postei na história dessa semana essa coisa de corpo perfeito. O corpo perfeito é o teu, saudável e feliz, com as tuas marcas, com a tua história, e é assim que a gente vai para a vida. Então, parou essa luta de eu ter que me esconder o tempo todo aqui, né, no creme que puxa o olho, deixa branco, horroroso, porque eu posso estar bem comigo. Óbvio que a gente tem que se dar o carinho, óbvio que a gente tem a vaidade, a gente tem esse cuidado, mas dentro daquilo que vai me fazer bem, dentro daquilo que vai me causar, eu vou ficar bem comigo. E aí, se a minha amiga olhar e disser, uau, como você está bem assim, você está bonita, isso também vai fazer bem. Mas é fugir ao modelo que a gente normalmente entra nesse lugar do tem que ser como o outro, tem que fazer como, não é? Então, o empoderamento, na verdade, não é guerra, não é briga, e para ele acontecer, eu não posso estar competindo, porque se eu estiver competindo, eu não estou ocupando o meu lugar. Então, a pergunta no processo é: quem sou eu? E aí, a outra oportunidade de empoderar-se de mim foi agora em outubro, quando eu fui no seminário na Alemanha. Fui só, né? Teve todo um planejamento. Eu não estou acostumada, assim, nem penso, né? Eu vou viajar, tô com o marido, tô com o filho, a gente viaja tudo junto, e vou deixando, assim. Então, aquela coisa que o passaporte fica na mão do outro. E aí, eu fui para lá, para um lugar desconhecido, é, a língua alemã, eu sobrevivo com o inglês, né? E quando eu cheguei lá, em Munique, eu senti um pouco de medo. Eu não conheço a cultura local, eu não sabia como eu ia me desenvolver com o meu inglês turística, né? Eu lembro que uma hora eu parei, não pegava o Wi-Fi, eu fui falar com o taxista e que não falava o inglês, mas eu fui lá né, na simbologia, ele me ajudou, entrou o Wi-Fi e me conectei, ok. E aí eu parei e pensei, uau, vão ser 14 dias. Você está com você, você vai ter que dar conta. Então banca aí, mulher, se você atravessou o oceano para buscar conhecimento num mundo estranho a você, você vai se bancar. E aí eu pensei naquela hora, que recursos que eu tenho? O que me moveu até aqui? Me moveu porque eu sou curiosa. Eu fui corajosa, claro, porque eu levei o meu medo também. Isso me faz ser corajosa. Mas aí ali eu tinha que ser pontual, porque era eu comigo mesma. E aí eu me empoderei. Me empoderei da minha competência, da minha capacidade, e que se não fosse de um jeito, ia ser de outro, e que eu ia aprender a me comunicar, e que tudo isso ia ser muito agregador, como foi, muito positivo, tanto a nível do intelecto, de estar estudando, quanto pessoa, né? Tanto é que eu voltei de lá, comecei a fazer as lives aqui, convidando os amigos, convidando as pessoas que me acompanham no meu trabalho, no meu dia a dia, pra gente, porque eu senti a necessidade de começar a compartilhar um pouco da minha experiência profissional, já há 30 anos dentro do consultório, isso inibe, porque eu estava bem acostumada a ficar sentada ali no meu consultório, falando no particular, né, com um paciente, com outro paciente, um a um. De repente me deu essa vontade de começar a usar a mídia para me comunicar, para expressar um pouco o meu conhecimento. Isso tem sido muito legal, porque está me dando um retorno de pessoas que eu não conheço pessoalmente, de pessoas que eu não vou conhecer pessoalmente, mas que vêm me agradecer porque esse toque valeu a pena, porque aquilo é legal, sugestão de temas. Gente, isso é muito alimentador. E para fazer isso, eu tive que me empoderar. Sabe do quê? Do meu conhecimento.
Então eu estou confiando no meu conhecimento, eu sei do que eu estou falando, estou embasada e quando eu não sei, eu vou estudar, eu vou rever. Então, uma querida amiga disse assim, que trabalha com a mídia, ela disse, legal, porque poucas pessoas têm a coragem de pôr a cara, de se mostrar na mídia para falar de processo de autoconhecimento. Show, hein? Não, não é show. É em nome da competência, da comunicação, do desejo de querer fazer esse movimento de solidariedade, da gente estar junto, de levar um pouco de conhecimento às pessoas, eu me banquei para aqui. Então, meio amadora, vou aqui me reorganizando, aprendendo a usar essa mídia para me comunicar. Mas estou empoderada, estou tranquila. Ora, um dia eu estava de óculos e fui descobrindo que brilha muito a luzinha que está ali no fundo. Num outro momento, tiro o óculos, então aumenta a tela para enxergar o que as pessoas estão falando. E está tudo bem, porque a gente está sempre aprendendo na vida. E tem uma cobrança também, como se a gente tivesse que estar sempre pronto. Como agora que tem um pau aqui, né? Como se a gente tivesse que estar sempre pronto. E o Bert Hellinger dizia, só o imperfeito está em vida. O perfeito já está em outro plano. Então, eu acho que é bacana quebrar esse modelo de que a gente tem que. Eu já tenho que entrar, nunca entrei na mídia, nunca falei, nunca fiz um áudio e uau, só posso entrar se eu estiver pronta, se eu estiver segura, se eu estiver bonita com aquele creminho lá que puxou o olho. Não dá, gente, porque isso a gente vai aprendendo no caminho. Lembra? A gente nasceu sem saber essas coisas todas, a gente não sabia nem andar, nem falar. Hoje a gente não se lembra do esforço que a gente fazia lá atrás, mas foi um duro aprendizado. E o aprendizado ele vem com dor. Então a gente hoje, para mim tomar posse de mim, também dói. Também, será que tá legal? Será que as pessoas estão me ouvindo? Como é que tá a imagem? Ah, mãe, outro dia, você tem que comprar outro celular, porque o seu não tem uma imagem legal. Tem. É com ele que eu estou me comunicando, é aqui que eu estou aprendendo, é aqui que eu estou buscando despertar nas pessoas um pouco dessa consciência, porque nós todos estamos em evolução. Hoje aqui, em especial, é o Dia das Mulheres, esse mês das mulheres, né? Só as mulheres entraram aqui hoje, não, meu filhote entrou também, já me vê. Mas de mim para vocês, passando esse conceito, a gente pode levar esse conceito para as outras mulheres também. E a gente pode desenvolver esse conceito de aliançamento, de irmãs, à medida em que a gente for tomando posse do eu sou eu, a outra pessoa é a outra, a gente não tem que estar disputando. Se cada um aceita a forma como é, aceita a sua própria beleza, a nossa natureza vai poder viver em plena harmonia. Existem várias flores no mesmo jardim, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Existem as margaridas, as rosas, os girassóis, existem as árvores, existem os pinheiros, os carvalhos, todos tamanhos e formas diferentes, mas cada um tem a sua função. Então eu tenho a minha função, a Marta tem a dela, a Maris tem a dela. Cada um de nós tem o seu jeito de ser e não é melhor ou pior do que ninguém. Eu sou eu, você é você. Se for o caso de nos encontrarmos, será maravilhoso. Senão, não há nada a fazer. Então, cada uma de nós tem o seu espaço. Empodere-se dele, empodere-se de você, cuidando da saúde, olhando para o teu corpo e aceitando. Não é porque a amiga tem mais peito que eu tenho que correr lá e firmar meu peito. Não, vou firmar meu peito, vou fazer uma plástica, vou colocar peito, vou tirar peito. Se eu ficar confortável, porque esse empoderamento é dentro, não é fora. Não é para seguir o modelo do outro, é para seguir o meu modelo, não é? Isso é para tudo, gente. É para roupa, para moda, para trabalho, para o bem-estar.
Então, é cuidando de si mesma que você se empodera de quem você é. Você e o seu corpo são a sua história. Então, a gente ameniza um pouco esse lugar do ter que seguir o padrão. Aliás, uma vez, eu estava dentro do cabeleireiro, naquela fase, estava fazendo tantas luzes que eu estava ficando loira. Combinar que não combina. Eu acho que não combina, né? Tô mais para índio do que para europeia, né? Eu fui fazendo as luzes e aí você faz, depois tem que fazer de novo, né? Porque senão vai crescendo preto aqui, vai ficando aquela coisa estranha. Fui fazendo. Tava ficando quase loira mesmo, naquela fase. E eu tava no salão, sentada, eu já tava secando meu cabelo, e eu fiquei olhando pelo espelho, devia ter umas 8 mulheres ali dentro. Pelo menos 6 estavam com o mesmo cabelo que eu. Uai, uau, vixe. Eu olhei e falei, que isso? A gente está tudo no mesmo padrão. Então, porque todo mundo está usando determinadas luzes, então agora tem que seguir. Parei, né? Parei ali. Falei, não. Chega, primeiro que eu não vou ficar legal de loira. Segundo, que não tem que ter esse padrão. Senão estou entrando num modelo de aceitação da moda, do outro. Qual que é o meu? O meu é esse chocolate, o meu é um outro jeito com o qual eu me sinto mais confortável. Isso foi empoderamento também. Então é legal perceber. A pergunta é, quando que você se empodera? Quando que você toma posse de quem você é? Nesse conceito, dentro desse fundamento de estar bem e se aceitar e ter a sua própria aceitação e tomar posse das suas qualidades e reconhecer-se e poder tomar conta de quem você é. Quando isso acontece? Me responde, gente. Responde aqui, responde lá no direct, para a gente seguir mais, se for interessante, falar mais sobre isso, tá bom? Então me manda perguntas, vamos falar, isso me motiva muito, eu tomo posse, empoderamento, estou amando fazer essas lives, estou amando o resultado que isso está causando. Se gostou, compartilha, eu ponho no YouTube, a gente compartilha e vamos trazer toda essa história do feminino agora para a nossa nova era, para o nosso tempo, tomando posse das bruxas que fomos, das matriarcas que fomos, respeitando o espaço de cada um e não é brigando. Eu sou a mulher, o homem é o homem, e assim construímos o nosso meio familiar, aprendendo um com o outro. Acho que já é tempo, né? Já é tempo no mundo, do mundo reconhecer, mudar esse padrão e nos unirmos todos para fazer um mundo melhor para aqueles que virão. Tá bom? Aguardo vocês. Fiquem todas empoderadas, bem. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigada.